O salão do palácio, banhado por ouro e cristais cintilantes, era o palco onde o sheik bilionário reinava soberano. Mas naquele instante, seu peito ardia com uma inquietação que nenhum tesouro poderia calar. Um simples gesto de uma mendiga, aliada a um ato inesperado, ameaçava despedaçar a fortaleza impenetrável que ele construíra, com ferro e riqueza. O Emirado brilhava sob o sol impiedoso do deserto. Suas dunas douradas refletiam o fogo do meio-dia. No coração desse reino opulento, o palácio ergueu-se como uma joia. Pilares de mármore entalhado, tapeçarias de seda macia e lustres que capturavam cada raio de luz, espalhando-o em um arco-íris silencioso. O aroma doce e picante do incenso misturava-se ao frescor das fontes internas, criando um mundo onde o poder e a tradição dançavam em perfeita sincronia. Ele caminhava pelos corredores, com a postura firme de quem jamais permitira a ninguém atravessar suas defesas. Seus olhos, sombrios e profundos, observavam tudo, cada detalhe do ambiente, cada rosto presente na cerimônia suntuosa. O sheik bilionário carregava o peso de sua autoridade como uma armadura, mas por dentro, angústias mordiam sua alma. A chegada da mendiga, uma intrusa em meio à elite, despertava uma tempestade silenciosa. Homem de pulso firme, tão acostumado a mover montanhas e dobrar vontades, viu-se encurralado pelo mistério daquela mulher que, contra todas as regras do seu mundo, estava ali. A mendiga, com seus olhos que brilhavam de uma coragem inesperada, rasgava não apenas as roupas luxuosas, mas também as paredes invisíveis que guardavam seu coração. Ela não se curvou à sua presença, nem se intimidou pelas joias que reluziam em seus dedos. O anúncio pela multidão murmurava, enquanto ele se preparava para o discurso que selaria aquele momento importante. A tensão pairava no ar, carregada como o ar quente que emanava do deserto lá fora. A decisão de trazer aquela figura enigmática para o círculo restrito do palácio soava como um choque para todos, e principalmente para ele mesmo. Por que aquela mendiga? Que forças ocultas a protegiam? E que riscos ele corria ao romper as tradições sagradas? No primeiro encontro, palavras foram dispensadas, pois o silêncio falava mais alto. A mendiga aproximou-se, o olhar desafiador fixou-se no dele, e um frio percorreu sua espinha. Havia naquelas mãos gastas uma intenção que não podia ser ignorada, uma força velada sob a fragilidade aparente. O sheik sentiu, pela primeira vez em muito tempo, a ameaça de perder o controle. Quando todos aguardavam. A ordem do sheik. O silêncio foi rasgado por um som brutal. O rasgar da seda mais fina, do brocado mais caro. A destruição da imagem imaculada que ele cultivara. A mendiga, num impulso que arrebatou corações e mentes, arrancou com destreza e fervor os trajes riquíssimos, revelando um homem vulnerável sob a armadura de ouro e arrogância. Os olhos do sheik bilionário se arregalaram, misto de choque e confusão. O mundo que ele conhecia desmoronava em poucos segundos, e com ele, sua invencibilidade. Mas no tumulto da exposição, uma chama de respeito tímido acendeu-se no silêncio que sucedeu à ousadia daquela mulher. E antes que o próximo segredo deste emirado seja desvendado, confira rapidamente se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca. Um só momento. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te intrigou. Me conte nos comentários.
De qual cidade você acompanha esta saga? E qual reviravolta você acha que está por vir? Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio que se seguiu à audácia da mendiga parecia carregar o peso de uma eternidade no salão dourado. A multidão, antes vibrante, com sussurros e olhares impacientes, congelou diante daquela cena inesperada. O sheik bilionário, exposto naquele instante, ainda sentia a pele quente da seda rasgada escorrer pelos seus ombros, misturando o cheiro inconfundível de ouro com a vulnerabilidade amarga que lhe perfurava a alma. Seus olhos, antes implacáveis, agora buscavam naquelas mãos trêmulas e na expressão desafiadora uma explicação. Um motivo capaz de justificar a quebra de protocolos e a invasão tão ousada em seu mundo impenetrável. Ela não era como as outras mulheres que cruzavam o salão. Não havia medo em seu olhar, apenas uma coragem cruel, uma determinação que parecia desafiar toda a ordem que o regia. Ele sentiu o coração acelerar, numa mistura atordoante de raiva, surpresa e uma ponta de admiração que teimava em crescer ali dentro. A arrogância arraigada no sangue do sheik bilionário flertava perigosamente com a confusão, e por um breve instante, a máscara de ferro que vestia ameaçou cair. O palácio inteiro parecia pairar em suspense, como se o deserto lá fora, implacável e vasto, tivesse invadido aquele interior de mármore e cristal. A mendiga, sentindo o peso da atenção que a atraíra, não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente, deslizando pela extensão do tapete bordado com o brasão da família, seus olhos fixos no homem diante dela. O eco dos seus passos sutis se misturava ao sussurro dos tecidos rasgados, criando uma melodia de desafio que reverberava no ar denso. O sheik teve a impressão de que a cada segundo aquele cenário se tornava mais irreversível. A voz profunda que ele outrora usara para calar multidões tremeu ao ordenar, agora com menos firmeza do que desejava. Quem é você para ousar assim? A mendiga não respondeu imediatamente. Seus olhos varreram o salão, captando cada rosto congelado em surpresa e julgamento. Então, com uma voz que misturava serenidade e uma emoção contida, falou: "Sou apenas uma mulher que não tem medo da verdade." Aquelas palavras rasgaram o silêncio como um punhal. O sheik bilionário sentiu o ar faltar em seus pulmões. Toda a pompa, toda a grandiosidade de sua posição parecia se dissolver diante da simplicidade brutal daquela afirmação. Quem era aquela mulher para chamar a verdade tão diretamente, assim, no coração do seu império? A tensão cresceu, difícil de suportar, como o calor do meio-dia que castigava o deserto impiedosamente. As mulheres das cortes cochichavam, os homens cruzavam os braços, alguns com expressões furiosas, outros com interesse irresistível. A reação da corte era uma mistura de ameaça e fascínio, como se todos sentissem que aquela mulher mudaria para sempre as regras do jogo. O sheik avançou lentamente, a figura ereta e imponente, reacendendo a chama da autoridade que nunca poderia perder, mesmo em meio à tempestade. Ele aproximou-se da mendiga, seus olhos buscando decifrar os mistérios ocultos naquela ousadia. "Explique-se", ordenou, a voz firme agora recuperada, mas ainda carregada de tensão. Ela respirou fundo. O perfume sutil do incenso misturava-se ao cheiro do deserto pela janela aberta, e seu olhar revelou uma história que ultrapassava aquela noite de cerimônias douradas e aparências vazias. "Vim aqui não por acaso, sheik bilionário."
Há uma verdade que poucos querem ouvir. Um segredo enterrado nas areias do seu passado. Um segredo que pode destruir seu mundo ou salvá-lo. Aquelas palavras reverberaram em seu peito, como se uma tempestade anunciada se aproximasse do horizonte. A multidão pareceu prender a respiração. O sheik sentiu um nó na garganta, das vozes dentro dele ecoando temores que ele sempre se recusara a enfrentar. Que segredo! Sua voz saiu como uma ameaça contida, um convite para que ela seguisse adiante, mas também uma defesa contra o medo que começava a lhe dominar. A mendiga sorriu, mas não havia alegria naquele gesto. Era uma expressão dura, forjada na adversidade e na dor. Uma promessa velada de que o que estava por vir mudaria tudo. Nem todo o ouro do mundo pode comprar o passado, disse ela, olhando diretamente nos olhos dele. E alguns fantasmas não descansam, por mais ricos que sejamos. O silêncio voltou a dominar, mais profundo, mais pesado. O sheik bilionário sentiu que naquele momento a fortaleza que erguera ao redor do seu coração começava a ruir, pedra por pedra. De repente, um som surdo e distante rompeu aquela quietude. Uma mensagem que chegará pelas mãos traiçoeiras de alguém que há muito observa dos bastidores. Seus passos ecoantes pelo corredor indicavam que o jogo estava longe de acabar e que o verdadeiro teste para o sheik bilionário e para aquela mulher ousada mal começava. Ele voltou seu olhar para ela, com uma decisão renovada, porém marcada pela dúvida que agora lhe pesava. Você me intriga, mendiga. Mas cuidado, neste palácio não há espaço para erros, nem para segredos que possam me destruir. Ela sorriu com uma serenidade distante, respostas guardadas nas sombras do passado, pronta para ecoar em um futuro incerto. Então, enquanto o sol mergulhava no horizonte, tingindo o deserto de tons escarlates, uma nova peça foi jogada no tabuleiro do poder e da paixão, e com ela, uma promessa silenciosa. Nada neste reino de ouro e segredos jamais seria como antes. No instante em que o sheik bilionário desviava o olhar para a janela, o vento trouxe um sussurro carregado de revelações, um nome pronunciado em segredo, um destino traçado nas sombras que aguardavam o momento certo para emergir, e um caminho que nenhuma fortuna poderia garantir. O que ninguém ainda sabia, e que estava prestes a romper todas as convenções, era que aquele encontro não fora mero acaso, e que aquela verdade, silenciosa e afiada como uma lâmina, já começava a cortar os laços mais profundos do palácio. O silêncio que se instalou no salão, após as palavras da mendiga, pesava como uma sentença irremediável. O sheik bilionário permaneceu imóvel, sentindo o calor sufocante do salão misturar-se com a ardente inquietude que crescia em seu peito. Apesar da autoridade que sempre ostentara, naquela noite, a imponência dourada parecia uma máscara fina prestes a se quebrar. Por instinto, seus olhos varreram os rostos à sua volta. A corte se dividia entre incredulidade e curiosidade. Um mar de olhares que oscilava entre o ódio velado e a admiração silenciosa. A mendiga havia lançado mais que uma simples provocação. Ela desafiara o próprio pilar daquela noite, deixando um rastro de dúvidas e inquietações impossível de ignorar. Ele deu alguns passos lentos, conscientes, aproximando-se da mulher que ousara perturbar seu mundo. O tilintar distante dos lustres parecia marcar o compasso tenso daquele momento, enquanto o murmúrio das fontes internas desaparecia ante a gravidade da cena. Explique-se, ordenou, a voz grave e firme, mas com uma vulnerabilidade implícita que ele lutava para esconder.
Ela ergueu o queixo com orgulho inquebrável, os olhos cintilando com a chama da verdade que carregava. O aroma do incenso misturado ao perfume do deserto, que invadia discretamente o palácio, parecia acentuar a intensidade da sua presença. Não vim aqui para causar caos no seu palácio, sheik bilionário. Falou com a serenidade de quem carrega séculos de dor, mas para liberar algo que foi enterrado longe da luz, nas areias das suas histórias esquecidas. As palavras penetraram a fortaleza que ele construíra ao redor do seu coração, desnudando medos que ele há muito afastava. O segredo sombrio, oculto sob camadas de oficialmente nada revelado, começava a pulsar no ar entre eles. Ele cerrou os olhos, sentindo-se fisgado, não pela definição da mentira, mas pela possibilidade cruel da verdade. Que segredo seria esse? Tenho tudo sob controle, respondeu, mas sua voz vacilou, denunciando a fissura crescente. A mendiga deu um passo adiante, suas mãos firmes contra a corrente de ouro, que ora tremia, ora se mantinha impassível. Nem todo controle pode deter o passado. E o seu, sheik, está mais próximo do que imagina. O salão pareceu encolher ao redor deles. As cortinas de seda ondulavam discretamente, o ar espesso quase cortado pelo entrelaçar dos olhares trocados. Ela não era apenas uma ameaça para a estabilidade do palácio. Era um aviso, um presságio que somente ele podia decifrar. Os pensamentos do sheik corriam como tempestades de areia, tentando esconder a vulnerabilidade na arrogância que marcava suas feições. Sua mão lentamente buscou o tecido remanescente da vestimenta que a mendiga havia rasgado. Era uma metáfora cruel daquela noite, onde a sofisticação e o poder desmoronavam com a pungência da verdade exposta. Fale logo, ordenou, como se tentar comprimir o tempo pudesse conter o abismo que ameaçava engolir seu império. Ela desviou os olhos para o chão mármore polido, revelando um instante raro de hesitação, antes de retornar à intensidade do seu olhar. Seu nome não é apenas um símbolo de riqueza e poder. É também uma maldição que ecoa por gerações. O que você pensa ser invencível está manchado por um passado que muitos esqueceram, mas a qual você nunca escapará. O coração do sheik disparou. O pulsar acelerado ecoava com uma força quase palpável. Ele sentia o peso daquelas palavras como um punhal silencioso, mas não havia como recuar. Afinal, a mendiga sabia demais, e o conhecimento naquela noite não era mais uma dádiva, mas uma sentença anunciada. Por um momento, o silêncio voltou, espesso e impregnado de significado. Era o prelúdio do inevitável, confrontar fantasmas ancestrais que poderiam apagar o brilho até das joias mais resplandecentes daquele mundo real. Então um som fora do salão quebrou o feitiço da tarde moribunda. Passos firmes, ritmados e decididos ecoaram pelo corredor de mármore, insuflando uma nova sombra ao cenário já carregado. Alguém, antigo espectador das engrenagens do poder, havia retornado. O sheik ergueu a cabeça lentamente, encarando a entrada com os olhos estreitados. A tensão se solidificava, um nó que apertava a garganta e o coração, enquanto a mendiga permanecia firme, quase sorrindo ante o inesperado. Por trás daquela porta, escondia-se a chave para aquilo que poderia ser a ruína ou a redenção. O jogo estava longe de acabar, e naquela encruzilhada, onde ouro e segredo se entrelaçavam, o sheik bilionário soube que a próxima jogada decidiria não só o destino daquele palácio, de todos os que ousavam amá-lo,
e poderes que ainda sequer começava a entender. No instante em que a porta se abriu lentamente, uma sombra surgiu e nela floresceu o verdadeiro desafio. Um rosto que o sheik achava ter sepultado junto com suas memórias. O segredo enterrado nas areias começava a despertar, e com ele o maior perigo que já ousara enfrentar. A porta se abriu lentamente, e uma sombra deslizou por entre os raios enfraquecidos do sol poente. O sheik bilionário ergueu os olhos com uma mistura de alerta e reconhecimento. Era uma presença que ele acreditava ter enterrado junto a memórias que tentava esquecer à força. Uma figura do seu passado que emergia agora das sombras, ameaçando dilacerar a tênue segurança que ainda lhe restava. O silêncio no salão tornou-se quase palpável, quebrado apenas pelo sussurro ocasional das cortinas ao vento. A mendiga permaneceu imóvel, seus olhos fixos naquela nova chegada, revelando em sua expressão uma confiança que desagradava profundamente ao sheik. Ela sabia, assim como ele, que aquele momento ultrapassava qualquer cerimonial ou gesto formal. O homem que entrou vestia uma túnica escura, simples, mas o olhar era afiado e implacável, carregando a autoridade dos segredos guardados a 7 chaves. Cada passo seu no mármore polido parecia marcar um compasso de destino, e a multidão se recolheu, consciente de que algo maior do que o poder ostentado nessa noite estava prestes a ser revelado. O sheik avançou, o peito apertado, mas a voz firme cortou o ar carregado. "O que você veio buscar aqui?" O recém-chegado não respondeu de imediato. A tensão entre os dois homens era tão densa que quase podia ser tocada. Então, com uma calma que beirava o desprezo, falou: "Vim buscar aquilo que você perdeu há muito tempo e que nenhuma riqueza pode restaurar." O olhar do sheik se estreitou. Por um instante, as paredes opulentas do palácio pareceram se fechar, sufocando-o, como se o deserto lá fora tivesse entrado para reivindicar o seu espaço. "Fale, antes que eu perca a paciência." O visitante jogou sobre a mesa invisível uma carta antiga, amarelada e dobrada, marcada por um selo que só o sheik reconheceria. O coração do homem disparou ao vê-la. Aquela folha guardava, sem dúvida, fragmentos de um passado enterrado, uma verdade que muitos haviam conspirado para esconder. A mendiga deu um passo à frente, seus olhos brilhando com a profundidade da convicção. "Você não pode mais fugir, sheik bilionário. Aquilo que carregamos conosco é o fio que amarra destinos, e o seu está prestes a se desfiar por completo." Um arrepio percorreu a espinha do sheik, apesar dos séculos de tradição e poder que supostamente o protegiam. Havia ali uma ferida aberta, uma história deixada de lado que pulsava com urgência. Aquele passado não era apenas uma sombra, era um fantasma que clamava por justiça, por revelações. O silêncio foi interrompido pela voz firme da mendiga. "Lembre-se, nem todo império é construído sobre ouro. Alguns ruem sob o peso da verdade." O sheik engoliu em seco, seu olhar agora dividido entre o visitante e a mulher que ousara desafiá-lo diante de toda a corte. Seu coração, antes um bastião inabalável, vacilava presa a uma mistura de medo e curiosidade. Quem ousava deslumbrá-lo com tamanha audácia? Que forças eram essas que se entrelaçavam para despir seu domínio de sua habitual invulnerabilidade? Ele jogou o olhar pelo salão, encontrando nos rostos dos presentes uma miríade de emoções, desde a ansiedade até o escárnio disfarçado. A corte estava diante de um jogo novo,
onde velhas alianças seriam testadas e segredos enterrados poderiam redefinir tudo. O visitante deu um passo adiante, sua voz agora baixa, quase um sussurro que somente os mais atentos poderiam ouvir. O que você chama de passado, Nav está morto. Ele vive aqui, disse, tocando o peito do sheik. E aqueles que você pensa serem leais, talvez sejam os que mais ameaçam sua existência. O sheik sentiu a pressão aumentar, o peso dos anos, das decisões impiedosas e da solidão que vinha com o trono. O brilho das joias se tornou uma prisão dourada, e a opulência que uma vez o sustentou, agora o deixava vulnerável. Ele virou-se lentamente para a mendiga, sua voz carregada de uma intensidade que beirava a rendição e o desafio ao mesmo tempo. Quero respostas, e ao ouvir você e este homem, já sei que não serão fáceis. Um sorriso breve e amargo desenhou-se no rosto da mulher. Olhou para o sheik com ternura e firmeza. As respostas têm um preço. Estão dispostas a pagar? O sheik piscou, sentindo em seu peito uma chama estranha. Não era a habitual arrogância que o impulsionava, mas algo mais pesado. Uma necessidade crua de descobrir até onde podia ir, custasse o que custasse. Então, de repente, um sussurro percorreu o ar, vindo das sombras que cruzavam o salão. Alguém entre a multidão secou a garganta, lançando um olhar furtivo que não passou despercebido pelo sheik. Ele percebeu, por um instante que durou uma eternidade, que não só seu passado, mas também seu presente estava repleto de inimigos ocultos, observadores silenciosos preparados para agir no momento certo. Um estremecimento percorreu o salão. A mendiga e o visitante trocavam olhares cúmplices, e o sheik bilionário sentiu seu próprio mundo pender perigosamente entre a revelação e a ruína. Fechou os dedos com força, os ossos rangendo sob a tensão, e sussurrou para si mesmo, como se desafiasse a própria tempestade prestes a se formar. Que comecem as verdadeiras jogadas. Na penumbra, os olhos que pareciam conhecer cada segredo do emirado brilhavam com um fogo sombrio. O silêncio ocultava uma ameaça, uma sombra que caminhava para o centro do palco, pronta para rasgar a cortina dourada e mostrar a face mais cruel do destino. E no último instante em que um lampejo dourado cruzou o salão, uma voz rouca e inesperada rompeu o silêncio. Sheik, está preparado para enfrentar aquilo que jurou enterrar para sempre? Porque a verdade está vindo, e ela não conhece piedade. A sombra que entrou no salão se destacou contra a luminosidade suave do entardecer. O sheik bilionário apertou os punhos, tentando controlar o turbilhão que crescia em seu interior. Aquela figura, que acreditava ter enterrado junto ao passado, estava ali, vívida e ameaçadora, pronta para reabrir feridas antes taticamente esquecidas. O silêncio denso consumia o ambiente, enquanto todos os olhares se voltavam para o recém-chegado. A mendiga, ao seu lado, exibia uma calma que quase soava desdenhosa. Ela sabia que aquele momento era muito maior do que o cenário suntuoso que o cercava. Era a queda dos mantos, a revelação de verdades cruas. O homem de túnica escura avançou com passos firmes, cada movimento imbuído de uma autoridade sombria que parecia rasgar o véu dourado do palácio. Seus olhos fixaram o sheik com uma intensidade gelada, desafiando-o e ao mesmo tempo implorando por justiça. Cheguei para reivindicar o que você esqueceu, disse com voz baixa, mas cortante, sem espaço para dúvidas. O sheik sentiu sua respiração falhar por um instante. A fortaleza que erguera parecia tremer, ameaçada pela iminência de uma tempestade
que ele não poderia comandar nem controlar. A opulência do salão transformou-se numa prisão dourada, expondo-o em sua fragilidade contra as sombras do passado. Diga, antes que eu me canse da espera. Sua voz agora estava firme, mas traía o peso das incertezas que o atormentavam. O visitante soltou uma carta que repousou no chão de mármore entre eles. O selo antigo, conhecido apenas por alguns, carregava o peso de segredos proibidos. O coração do sheik deu um salto, reconhecendo ali muito mais que palavras. Estava ali seu universo prestes a desmoronar. A mendiga se aproximou, seus olhos brilhando com a certeza da verdade que carregava. Você não pode mais fugir, sheik bilionário. O que está selado nesta carta é o fio que amarra seu destino. E ele está prestes a se romper. Um frio portante percorreu a espinha do sheik e ele sentiu o peso daquele olhar ardente, como se cada palavra desnudasse um pedaço dele mesmo. Longe das joias e dos luxos, o homem detrás do título se expunha, vulnerável e inquieto. Ao seu redor, a corte oscilava entre fascínio e medo. Segredos velados pendiam no ar, prontos para emergir como serpentes nas areias quentes do deserto. As peças do jogo tornavam-se ainda mais perigosas quando o passado se revira para reivindicar o presente. Diga-me o que quer de mim, ordenou, o orgulho ainda lutando para se manter intacto. O visitante estendeu a mão, como se convidasse o sheik a aceitar não só a carta, mas a verdade incômoda que ela encerrava. Quero que enfrente aquilo que você enterrou para sobreviver. Sua força, sua honra e seu amor estão em jogo. O que você chama de passado é a sombra que o segue, e ela não vai desistir até que seja confrontada. O sheik sentiu o mundo girar ligeiramente. O brilho dos lustres parecia endurecer, lançar sombras mais longas, mais densas. À sua frente, a mendiga encontrou sua mão num gesto inesperado de apoio, não de submissão, mas de aliança silenciosa. Ele encarou os dois. Do outro lado da sala, alguém murmurou, como se o eco da revelação os tivesse atingido. Os murmúrios foram crescendo em ondas, enquanto os cochichos traziam à tona antigas intrigas, traições mascaradas por anos de silêncio. Quais segredos carregamos, que sequer nos atrevemos a lembrar? Sua voz, mais baixa, continha uma mistura de desafio e desespero. A mendiga aproximou-se, as palavras saindo firmes, carregadas de dor e esperança. O passado está preso nas areias do tempo, mas não está morto. Você não está sozinho nesta tormenta, sheik. Sua redenção pode estar muito mais próxima do que imagina. Mas para isso, será preciso coragem para encarar o que sempre evitou. Uma faísca brilhou nos olhos do sheik, que lutava contra o medo que há semanas, meses, talvez anos, o consumia silenciosamente. O orgulho ferido, a fúria reprimida e o amor enterrado se entrelaçavam num turbilhão que ameaçava explodir. O visitante observava tudo com a paciência de quem sabe que a guerra já estava ganha, simplesmente aguardando o momento certo para desferir o golpe final. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, tingindo o céu de vermelho e dourado, o sheik bilionário virou lentamente o olhar para a janela aberta. O vento trouxe consigo o arrepio de uma luta que só começava, daquelas que não podiam ser evitadas. A mendiga, agora tão próxima de seu rosto, deixou escapar um sono quase imperceptível, uma promessa à mistura de medo e desejo. Estamos ligados por um destino que nenhuma riqueza pode comprar.
murmurou ela, quase um sussurro que reverberou em seus sentidos. Seus olhos se encontraram numa intensidade silenciosa, carregada mais do que de palavras. Era a tensão entre o poder e a vulnerabilidade, o medo e a esperança, o amor e a traição. Mas antes que ele pudesse responder, a porta do salão se abriu novamente. Um suspiro coletivo percorreu os presentes. Mais uma sombra se projetou na entrada. Alguém que vinha do passado do sheik, alguém cujas intenções estavam mergulhadas em mistério e perigo. Um sorriso frio surgiu nos lábios do visitante. Ele sussurrou: "A tempestade se aproxima, sheik. E desta vez ela não trará apenas revelações. Trará justiça." O sheik bilionário engoliu em seco, sentindo o peso do império que parecia pender nas mãos de uma ameaça invisível e iminente. No exato momento em que a nova figura cruzou o limiar, entrelaçando suas sombras ao destino do homem rico e poderoso, a promessa do que viria se fez clara e cruel. Um passado enterrado nas profundezas da areia começava a despertar, e nada jamais seria como antes. A sombra que cruzou o limiar do salão parecia carregar séculos de silêncio e amargura. O sheik bilionário apertou os punhos, sentindo o peso de um passado que jamais imaginara reviver, se erguendo diante dele. O ar ficou denso, pesado como o calor impetuoso que escaldava as dunas fora das muralhas. Cada olhar da corte se fixava naquela figura, que agora se tornava o epicentro de uma tempestade prestes a explodir. A mendiga permaneceu ao seu lado, firme e desafiadora, como se aquela chegada fosse a última peça necessária para fazer ruir tudo o que o sheik acreditava ser impenetrável. Ela sorriu, um sorriso que misturava uma certeza inabalável com o amargo sabor de uma guerra invisível. O homem de túnica escura avançou um passo, seus olhos afiados, mordazes, dizendo mais que 1000 palavras jamais poderiam. "Vim buscar aquilo que você perdeu." Sua voz ecoou baixa, cortando pela tensão no ar, algo que não há ouro capaz de restituir. O sheik engoliu em seco, contendo o turbilhão de emoções. Orgulho e medo se travavam numa batalha silenciosa em seu peito. O salão, tão esplendoroso sob o brilho dos castiçais, parecia agora uma prisão dourada, onde cada pedra, cada cristal refletia a vulnerabilidade do homem que acreditava ser invencível. "Fale, antes que eu perca a paciência", ordenou, embora soubesse que suas palavras não afastariam a sombra persistente daquele visitante. Sem pressa, o homem desenrolou nos mármores polidos uma carta antiga, amarelada pelas areias do tempo, marcada por um selo que só o sheik reconheceria. O silêncio mais absoluto tomou conta do salão, enquanto todos percebiam que aquela folha trazia segredos enterrados que arranhavam as bases daquele império. A mendiga deu um passo à frente, os olhos brilhando de uma convicção quase dolorosa. "Você não pode mais fugir. Sheik bilionário", disse como se cada palavra fosse uma lâmina. "Essa carta é o fio que amarra seu destino, e está prestes a se romper." O cheiro do incenso misturava-se ao ar seco do deserto, entrando pela janela aberta, carregando uma sensação de presságio. Aquele convite à verdade soava quase como uma sentença, uma condenação inevitável para o homem acostumado a ordenar e controlar. O sheik sentiu o peito apertar, sua respiração tornando-se errática. A arrogância que sempre o revestira como uma armadura parecia derreter-se diante da força daquela verdade desconhecida, que se insinuava feroz e implacável. "Diga-me o que quer", rosnou, tentando mascarar o desespero que se agitava nas profundezas de sua alma. O visitante estendeu a mão, convidando o sheik a aceitar não apenas a carta,
mas o peso esmagador da revelação que ela guardava. Quero que enfrente o que você enterrou para sobreviver. Sua honra, sua força e seu amor dependem disso. O passado que você acha morto é a sombra que o segue, e ela não descansará até ser confrontada. O sheik ergueu o olhar em direção à mendiga, que agora lhe oferecia um apoio silencioso, um gesto que não expressava submissão, mas aliança. Seus olhos, repletos de fogo e angústia, se encontraram num instante congelado no tempo, um convite para atravessar juntos as paredes do segredo e do medo. No salão, murmúrios começaram a emergir, atravessando a névoa de silêncio que até então imperava. Correntes de incertezas e antiguidades ocultas ganhavam vida nos cochichos cautelosos, revelando que o palácio escondia muito mais do que joias e ouro. Guardava intrigas que datavam de gerações. Quais são esses segredos que sequer ousamos lembrar? Sua voz agora se fez mais baixa, como se desafiasse o próprio destino a responder. A mulher se aproximou, sua fala firme e entrelaçada de uma emoção tão antiga quanto o deserto. O passado está preso nas areias do tempo, mas nunca morre. Você não está só nesta batalha, Sheik. Sua redenção está mais próxima do que imagina. Mas para isso é preciso coragem para encarar aquilo que sempre evitou. Uma faísca inaudível brilhou nos olhos do Sheik. Longe de qualquer brilho passageiro, era o reflexo de uma tempestade interna, onde orgulho, medo e um amor calado lutavam pela sobrevivência. Ele sentia pela primeira vez em muito tempo que seria obrigado a abandonar sua armadura dourada para ser apenas um homem, frágil, determinado e inquieto. O homem de túnica permaneceu observando com paciência. Sabia que o jogo havia sido iniciado e que a vitória não se consumaria com palavras, mas com o tempo e as escolhas que viriam a seguir. O sol continuava seu descenso preguiçoso no horizonte, tingindo o céu de tons escarlates e dourados, enquanto o sheik bilionário desvia o olhar para a janela aberta. Um vento suave trouxe até ele o frio súbito de uma promessa que, embora sussurrada, reverberava com peso devastador. A voz da mendiga se tornou um sussurro entre os sentidos, carregado de uma mistura intoxicante de medo e desejo. Estamos ligados por um destino que nenhuma fortuna poderia comprar. Seus olhos se prenderam com intensidade, um convite mútuo para enfrentar o abismo, aquele que separa o poder das emoções e as verdades do silêncio. Antes que o sheik pudesse responder, a porta do salão se abriu novamente, trazendo um sopro gélido que percorreu a espinha de todos. Outra sombra surgiu, mais densa, mais ameaçadora. Era alguém do passado, alguém cujos segredos estavam mergulhados em mistérios e intenções obscuras. O visitante sorriu, uma expressão fria e precisa, quase como se antecipasse o caos que se avizinhava. A tempestade se aproxima, Sheik, e desta vez ela não trará apenas revelações, ela trará justiça. O sheik bilionário sentiu seu mundo girar, os pilares de seu império tremerem sob o peso de uma sombra inevitável que caminhava agora direto para ele. E no instante preciso em que a última luz do dia se apagava no horizonte, um segredo tão sombrio quanto o deserto à noite começou a se erguer das profundezas para reclamar o que sempre fora seu. O destino tinha lançado seu dado. A jogada final, porém, ainda estava por vir. O salão permaneceu imerso em um silêncio tão denso que parecia esmagar até o mais sutil sussurro. O sheik bilionário sentiu o peso do olhar da corte quase como aço abrasador contra a pele. A presença daquele visitante, envolto em sombras e segredos,
Parecia penetrar cada pedra do palácio, corroendo a segurança que tanto cultivara. Seus dedos cerraram-se em punhos, a pele branca contrastando com as veias saltadas em seu pulso tenso. A mendiga observava a cena com um misto de desafio e curiosidade. Não mais uma intrusa, mas uma aliada silenciosa, cujas palavras ecoavam perigosas no ar carregado do salão. Ela aproximou-se do sheik, seus olhos fixos nos dele, revelando uma determinação que nenhum ouro poderia comprar. A distância entre os dois não era meramente física. Era a tênue linha que separava uma promessa de redenção de um abismo de destruição. O visitante voltou sua atenção ao sheik com um sorriso frio, carregado de uma autoridade que não admitia contestação. Ainda acredita que o passado pode ser silenciado com ordens e silêncio? Sua voz reverberou como aço frio. O sheik desviou o olhar para a carta que repousava no chão polido. O selo antigo chamando sua atenção como um ferimento aberto, pulsante. A lembrança das noites insones, das promessas quebradas e das traições ocultas veio à tona como ondas rachando rochas. O que exige de mim? A pergunta saiu baixa, carregada de dureza, mas denunciando uma fissura na armadura que construíra ao longo dos anos. Que aceite a verdade, disse o homem, dando um passo à frente, seu olhar perfurando como faca, e que enfrente aqueles que sempre usaram sua sombra para controlar seu império. Não são apenas os que brilham na superfície que traem, sheik. Os maiores perigos vêm do silêncio que você escolheu ouvir. A mendiga sorriu quase imperceptivelmente, um gesto que foi lido pelo sheik como um convite para transcender o medo. Ele inspirou o aroma pesado do incenso que flutuava pelo salão, um contraste cruel contra a tensão cortante no ar. O brilho dos lustros, antes encantador, parecia agora refletir prisões invisíveis, feitas de ouro e segredos. Quero que eles saibam, continuou o visitante, que o tempo em que o sheik bilionário controlava tudo sem enfrentamentos acabou. O futuro depende do que você fará a seguir. Permanecer em silêncio pode custar não só seu nome, mas aquilo que mais valoriza. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo em sua boca o gosto amargo da resignação misturada com uma centelha de esperança. Aquela noite que começara como uma celebração da sua autoridade, tornava-se o campo de batalha onde seu passado voltava para cobrar a conta. Pode ter certeza, respondeu com a voz tão firme quanto o palpitar descompassado do próprio coração. Não me renderei sem lutar. Um murmúrio passou pelo salão, a tensão entre os presentes crescendo como o vento que percorre as dunas agitadas do deserto. A mendiga, ao lado dele, estendeu a mão quase sem pensar, um gesto carregado de solidariedade e de uma promessa não dita. O contato entre seus dedos foi breve, mas carregado de uma energia que fez os olhos do sheik relampejarem. Naquele momento, não eram príncipe e mendiga, ricos e pobres, senhor e súdita. Eram dois sobreviventes de um jogo perigoso, jogando com cartas escondidas e destinos cruzados. A porta do salão, que até então permanecera fechada, como um segredo guardado pelos muros do palácio, rangeu silenciosamente ao ser aberta. Um vento frio invadiu o recinto, arrastando consigo a sombra de algo inescapável. Uma figura emergiu, vestida com uma túnica de tons escuros, seu rosto parcialmente coberto pela sombra do capuz. O silêncio que se seguiu foi pior do que qualquer som, uma expectativa tensa, repleta de possibilidades sombrias. O sheik bilionário ergueu o queixo, encarando aquela presença com olhos ardentes de desafio e medo contido. Você,
começou. Mas as palavras falharam. Não era só um rosto do passado. Era o alicerce quebrado de promessas esquecidas, de alianças furtivas, de traições enterradas sob camadas de ouro e mentiras. O visitante retirou o capuz lentamente, revelando feições marcadas pelo tempo e pela dureza da vida, mas com um olhar que punha fogo no ambiente. Vim buscar aquilo que você apagou da história, disse, com voz firme e cheia de intenções ocultas. O que você tentou fugir está aqui, despertando, e não vai mais permitir que seu império seja construído sobre cinzas. O sheik sentiu a atmosfera se fechar ao seu redor, como se o próprio ar tornasse seu corpo pesado, irrequieto. Suas paredes de ouro e cristal cederam, deixando-o exposto, um homem diante de um destino que não poderia mais ser evitado. Ele voltou seu olhar para a mendiga, que agora brilhava não com a luz das joias, mas com a chama da verdade, uma chama que queimava para destruir e purificar. Estamos no limiar de algo que vai mudar tudo, sussurrou ela, a voz baixa e carregada de uma promessa feroz. Os olhos do sheik se encheram de uma mistura de dor e determinação. Um convite, mudo para atravessarem juntos aquela tempestade. A última luz do crepúsculo tombava na grande janela do salão, tingindo tudo com o tom de fogo que seria o presságio de sua queda, ou de sua redenção. E quando o novo visitante deu um passo para dentro, cruzando o salão com a calma de quem já venceu muitas batalhas, o sheik sentiu aquele fio tênue que mantinha seu mundo de pé, esfriar e estalar. O passado não era mais sombra, mas fera prestes a devorar a última resistência. E em seu íntimo, onde o orgulho e o amor se entrechocavam, uma dúvida cortante ficou suspensa no ar. Estaria ele pronto para perder tudo, ou seria finalmente capaz de se libertar? O silêncio no salão parecia pesado demais para ser sustentado. O ar quente do deserto, que antes invadia discretamente pelas janelas abertas, tornara-se um manto sufocante, apertando o peito do sheik bilionário como uma jaula dourada. Ele permanecia imóvel, as mãos cerrando-se lentamente, enquanto seus olhos buscavam respostas na figura clara e ousada da mendiga ao seu lado. Agora, não mais uma desconhecida, mas uma aliada inesperada. A carta antiga repousava entre eles, um relicário de segredos ancestrais, sua superfície enrugada traduzindo o peso de histórias que se recusavam a permanecer enterradas. A voz sombria do visitante, cortante como aço, ainda ecoava nas paredes do salão. Quero que enfrente aquilo que você enterrou para sobreviver. O sheik sentiu o mundo girar em torno daquele desafio. Seu passado, cuidadosamente ocultado sob camadas de poder, riqueza e orgulho, emergia com força esmagadora. Cada suspiro das cortinas de seda carregava a promessa de um terremoto iminente, prestes a romper as estruturas que ele acreditava impenetráveis. A mendiga, com olhos incendiados pela convicção, apertou a mão do sheik com firmeza. Não era um toque de submissão, mas uma chama silenciosa que lhe dizia: você não está só. Seu coração, apesar da tempestade interna, encontrou ali uma âncora tênue, um fio de esperança no caos crescente. Ele inspirou profundamente o perfume do incenso, misturado ao odor seco e metálico do sangue emocional que escorria invisível pelos corredores dourados. A fragilidade de suas vestes rasgadas contrastava com a força ferina que agora brotava em seu olhar. Aquele olhar que costumava dominar multidões e agora se via desafiado pela própria verdade. Sua voz saiu, rouca, afogada pela angústia que começava a corroer suas palavras. Que segredo é esse?
capaz de desmantelar o império? O visitante sorriu, um sorriso que não trazia alegria, mas a frieza calculista daqueles que conhecem o peso da verdade. Seu nome carrega uma dívida ancestral, um erro cometido gerações atrás, cuja sombra ainda dissolve a confiança e a força do seu reino. Não é apenas um passivo, é uma doença que corrói suas bases. O sheik apertou as pálpebras, o eco daquelas palavras reverberando em seu âmago. Sentiu a solidão cruel que só os poderosos conhecem. Um silêncio profundo e frio que ninguém fora capaz de quebrar. A mendiga, de pé ao seu lado, encarou a multidão espantada, como se lhes dissesse sem palavras: preparem-se, porque o reino está à beira da tempestade. E o que espera de mim? Perguntou o sheik, a firmeza na voz como uma última muralha contra a destruição iminente. Que lute, respondeu o visitante com um olhar cortante. Te enfrente seus fantasmas e revele as traições que fermentam sob o brilho dos lustres. Aqueles que você ama, aqueles em quem confia, podem ser os traidores mais perigosos. Um sussurro emergiu na corte, assim como a primeira fagulha de incerteza que cresce antes do incêndio. Os olhos brilhavam com medo e expectativa. A tensão tornava-se quase palpável, entrelaçada nos suspiros quentes do deserto, que crescendo como uma tempestade se aproximava. O sheik virou-se lentamente para a mendiga, seus olhos refletindo uma mistura intensa de confiança vacilante e desespero contido. Estamos juntos nisso, disse ela baixinho, perto o suficiente para que apenas ele escutasse. Mas tenha cuidado. Nem todos querem ver seu império sobreviver. O silêncio após aquela frase pesou mais do que 1000 palavras. Foi quando a porta do salão se abriu novamente, rangendo como se avisasse a entrada de um destino implacável. A figura que cruzou a soleira era um fantasma do passado, alguém que o sheik acreditara ter enterrado junto às suas dores escondidas. O visitante sorriu com desdém, antecipando o caos prestes a se desenrolar. Chegou a tempestade, e ela não traz apenas revelações. Trará justiça. O sheik engoliu em seco, sentindo a solidez dourada do palácio tremer em sua alma. A opulência que uma vez o sustentara tornou-se agora uma prisão cruel de ouro que pesava sobre seus ombros. Sua respiração tornava-se difícil. O calor do deserto parecia penetrar em cada fibra de seu ser. A mendiga se aproximou, seu rosto iluminado por uma coragem silenciosa. No instante em que seus olhares se encontraram, uma silenciosa aliança nasceu. Uma promessa de que, por mais sombrios que fossem os segredos prestes a emergir, eles enfrentariam juntos o abismo. As últimas luzes do crepúsculo se extinguiam, tingindo o salão com tons de fogo e sombra. O futuro incerto aguardava, envolvendo tudo numa névoa espessa de mistério e medo. O sheik bilionário apertou a mão da mulher, que lhe deu forças para não ceder. Seus olhos se fixaram no visitante, decidido a encarar o que quer que estivesse por vir. Mas, antes que pudesse pronunciar sua próxima palavra, o som inconfundível de uma voz grave e antiga rompeu o silêncio. Sheik, está pronto para perder o que jurou proteger? Porque o passado que você tentou enterrar voltou, e ele veio para cobrar cada dívida. O salão congelou. Aquela voz, conhecida e temida, era a última peça que faltava para desencadear a queda ou a redenção deste poderoso homem. A sombra da verdade desenhava-se cada vez mais nítida na penumbra, e no instante exato em que a última luz se apagava no horizonte,
uma promessa cruel ecoou na alma do sheik. O jogo estava apenas começando, e ele não sabia se sairia vencedor. O silêncio no salão parecia agora menos pesado, como se o próprio ar começasse a se renovar. O sheik bilionário expirava profundamente, sentindo o peso esmagador do passado dissolver-se lentamente enquanto encarava a carta antiga repousada diante dele. As palavras ditas pela mendiga ecoavam em sua mente, e algo dentro dele, talvez algo que acreditava perdido para sempre, despertava para a esperança. O homem que surgira das sombras, um espectro do passado, permaneceu estático, observando cada movimento com olhos que pareciam desvendar cada segredo oculto. No entanto, foi a voz firme e terna da mulher ao seu lado que o fez dar o primeiro passo. "Estamos juntos nisso", murmurou ela, sua mão envolvendo a dele com uma força silenciosa, mas cheia de significado. O sheik sentiu o calor do toque percorrer-lhe a espinha, um lembrete de que mesmo em meio a tempestades, não estava só. Naquele instante, soube que o império que construíra não se resumia apenas a ouro e poder, mas também a laços forjados na adversidade e na coragem. Ergueu os olhos e fixou-os no visitante, cuja expressão endurecera, mas agora revelava um traço tênue de respeito. "Mostre-me então a verdade", disse o sheik, a voz carregada de uma determinação inédita. "Quero encarar o que foi enterrado, porque sei que só assim poderei finalmente ser livre." O brilho dos lustres refletia naquela decisão, pequenas estrelas douradas que pareciam celebrar a coragem do homem antes conhecido por sua austeridade. O visitante avançou suavemente, desenrolando a carta com mãos calmas e precisas. Cada linha, cada palavra era um pedaço do passado sombrio que há tanto tempo pairava como uma sombra sobre o emirado. Revelava uma traição antiga, uma conspiração silenciosa que ameaçava a linhagem do sheik bilionário desde seu alvorecer. Era uma prova incontestável de que os inimigos mais perigosos eram aqueles que fingiam estar ao seu lado. Mas, acima de tudo, trazia um chamado para a justiça, uma chance para o sheik limpar seu nome e proteger o que verdadeiramente lhe importava. O salão parecia respirar junto com ele quando a mendiga falou novamente. "Não estamos aqui para apagar os erros, mas para aprender com eles. O passado ensina, mesmo quando dói." Ele olhou para ela, aquela mulher que fora rejeitada, subestimada, e agora se erguia ao seu lado como testemunha fiel da sua redenção. Nos olhos dela, ele viu a força que lhe inspirava, o amor silencioso que lhe indicava um caminho para além das riquezas. Os minutos seguintes foram um torvelinho de revelações e decisões. O sheik convocou seus conselheiros mais leais, aqueles que verdadeiramente tinham a alma do emirado em suas mãos. Expôs-lhes as verdades dolorosas, aceitando o fardo da falha, porém também reivindicando o direito de reconstruir. A corte, inicialmente dividida entre o escárnio e a surpresa, começou a reconhecer a coragem daquele gesto, a primeira rachadura na muralha da invulnerabilidade. A mendiga, agora reconhecida como guardiã da verdade, foi imbuída de um lugar de honra ao lado do sheik. Sua coragem havia aberto portas que nada, nem mesmo o ouro, poderia abrir. A compaixão e a justiça nasceram ali, num salão antes dominado pela arrogância. Dias depois, o sol nascia no horizonte do emirado, tingindo o palácio de tons rosados e dourados. O deserto parecia mais sereno.
como se o próprio mundo reconhecesse a mudança que acontecera dentro das muralhas. O sheik bilionário caminhava pelos jardins do palácio, um oásis de flores vibrantes e fontes cristalinas, ao lado da mulher que se tornara sua parceira. Seus olhos, antes tempestuosos e fechados, agora brilhavam com a leveza da esperança. Não era apenas a vitória sobre inimigos externos ou intrigas do passado, mas a vitória sobre ele mesmo, seus medos, suas dúvidas e seus muros. Ela sorriu, um sorriso genuíno, leve, que tirava a rigidez de suas feições. Eles eram mais que senhor e súdita, mais que rico e pobre. Eram almas entrelaçadas, forjadas a partir da verdade, do perdão e do amor que nasceu no silêncio da tempestade. O povo do Emirado sentiu essa transformação. As cortejadas noites de luxo foram substituídas por festivais de alegria, onde histórias de coragem e redenção eram contadas entre risos e lágrimas. O nome do sheik bilionário passou a ser pronunciado, não apenas com respeito, mas também com carinho e esperança renovada. As antigas sombras que ameaçavam seu governo foram dissipadas, não pela força das armas, mas pela honestidade e pela determinação de enfrentar o que antes era negado. E a Mendida, agora esposa e rainha, caminhava ao seu lado, símbolo vivo de que o amor verdadeiro pode nascer das adversidades mais cruelmente impostas. No entardecer tranquilo, o sheik bilionário e sua amada contemplavam o horizonte. As dunas douradas reluziam ao sol que se punha, e o vento doce sussurrava promessas de futuro. Ele segurou a mão dela, sentindo a firmeza daquela presença ao seu lado. Não será o ouro nem o poder que definirá nosso legado, confidenciou, com a voz suavizada pelo tempo e pela experiência, mas o amor que construiremos juntos para este Emirado e para o que virá depois. Ela sentiu, encostando a cabeça em seu ombro. Ali naquele momento havia paz, havia o fim de uma era, de segredos e medo, e o começo de um reino de esperança e força compartilhada. O sheik bilionário finalmente se permitia sonhar com uma vida que não fosse marcada apenas por batalhas internas, mas por abraços sinceros, risos livres e um futuro onde seu nome seria lembrado não pela tirania ou pelos segredos, mas pela coragem de amar e se reinventar. Enquanto o último raio de sol desaparecia atrás das dunas, o palácio preparado para a aurora deixava emergir uma verdade simples, porém poderosa. O amor e a redenção são as maiores riquezas que um homem pode conquistar. E assim, sob o céu vasto e límpido do deserto, o sheik bilionário abraçava a vida que finalmente merecia. Uma vida iluminada pela força da verdade, pela luz do perdão e pelo calor de um amor eterno.